Mais uma fusão agora. A Bahia é conhecida pelo axé, pelos tambores dos meninos de Gandhi. Mas poucos lembram que um dos grandes nomes do rock brasileiro nasceu lá. Raul Seixas. A banda Cascadura e a cantora Pitty também elevaram o patamar do rock baiano. Tem outra curiosidade ainda. A guitarra elétrica foi criada por 2 baianos na mesma época em que os Estados Unidos anunciaram a criação do instrumento símbolo desse estilo musical. O rock chegou nos anos 50 arrebentando com tudo. Na Bahia, literalmente. O marco foi a exibição do filme Sementes da Violência, que tinha o roqueiro Bill Haley. Dizem que no final o público jovem quebrou o cinema inteiro. Na Bahia também existe a história de que a guitarra elétrica surgiu aqui. O guitarrista Armandinho confirma que Dodô e seu pai Osmar, os criadores do trio elétrico, inventaram também a guitarra baiana na mesma época em que o instrumento surgia nos Estados Unidos. Eles não tinham a menor noção, né? A comunicação não tinha que estavam fazendo guitarra, eles tinham a do captador no instrumento acústico. E começaram a ver que o som microfonava quando abria o volume e tal, e começaram a abafar o instrumento até que perceberam que não precisava da caixa. Bastava ter um cepo maciço com o captador e o som podia aumentar todo. Aí veio a distorção, aí vieram todos esses elementos do rock e que faziam parte também do trio elétrico. O grande nome do rock baiano ainda hoje é Raul Seixas. O Maluco Beleza começou no Iê Iê Iê, mas logo fez um estilo só seu, que entrou para a história. Toda vez que eu sinto paraíso, ou me queimo torto no inferno. Na mesma época surgem os tropicalistas, que ousaram levar a guitarra para os palcos dos festivais. Depois vieram os novos baianos misturando tudo, rock, samba, choro. E aí nos anos 80 surge o Camisa de Vênus, abrindo espaço para outras bandas como Gonorreia. Também veio a coisa da ideia do punk, de 3 acordes e atitude e letras, que faziam com que nós, que eu na época era da plateia, e montei minha primeira banda por causa do Camisa de Vênus, porque eu tive com o Marcelo na televisão. Ele falou, monte uma banda também. Aí eu fiquei pensando, pô, que bom, não pode ser pior que o Camisa de Vênus na época. Aí só o nome da doença venérea. Aí me lembrei da doença Gonorreia. E aí falei, montei a banda e justamente chegamos até a fazer shows juntos, que um dos shows foi Previna Seu Contamine-se, Camisa de Vênus e Gonorreia. Mais alternativos vieram depois o Cascadura, Dead Billys e Retrofoguetes. Dessa geração que saiu Pitty. Hoje, para Eduardo Scott, o rock por aqui se restringiu ao underground. O rock, na verdade, na Bahia sempre foi underground. Você estava me perguntando, como é que você vê hoje o rock de hoje, no século XXI, para o que era nos anos 70, anos 80? A mesma coisa, se você não sair de casa, brigar no sentido de lutar pelo seu espaço, compor sua banda, correr atrás de divulgação, vai continuar a mesma coisa. Aqui jaz Raul Seixas. Ele se foi há 28 anos. E tem tempo também que muita gente diz que o rock morreu. Pode ser um pouquinho de exagero, ou pode ser também que ele tenha virado, como já dizia esse baiano, uma metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.